Então, é isso. Olá a todos, mais um momento de reflexão. Vida feliz. É isso. Vida feliz. Convite de Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo Franco. E nós aqui estamos no canal do Maria Nunes, nossa querida SEMAN, Sociedade Espírita Maria Nunes, para mais um momento de reflexão. Nós falamos na última reflexão da Joana aqui neste canal sobre o trabalho. Ficamos bem numa linha subjetiva de compreender, de entender o trabalho nesse movimento transformador, do nosso ser, essa atividade constante, interna e externa em todos os cantos. E hoje vamos seguir nessa mesma linha. No terceiro capítulo, o segundo foi sobre o trabalho, esse é o terceiro capítulo do livro Vida Feliz. E Joana nos traz o estudo. Na verdade, ela nos coloca a importância do estudo e o trabalho, quando ela nos diz que o estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. Por isso que eu escolhi dar essa continuidade para a gente poder fazer esse link. O trabalho nessa grandeza, nessa importância, inclusive eu disse nas nossas reflexões da semana passada que o estudo é um trabalho interno. Por isso que é tão importante a gente pensar um pouco no estudo e nessas asas, nessa condição evolutiva, ou seja, neste processo evolutivo no qual nós estamos inseridos e como é importante a gente ter esse movimento de equilíbrio, ou seja, o trabalho de um lado e o estudo do outro. Então vamos lá. Primeiro o convite de Joana, assim, pontual, mergulha a mente. Quanto, não é quando, é quanto possível no estudo. O estudo, o conhecimento, a compreensão das coisas, a reflexão, isso que a gente está fazendo aqui. E é tão belo, porque mesmo nesse processo da pandemia da Covid-19, nesse processo de isolamento social, como que a gente não perdeu essa oportunidade de buscar o conhecimento, de buscar reflexões as mais variadas possíveis. A gente tem N canais de todos os tipos de conhecimento disponíveis para que a gente possa buscar, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa refletir, para que a gente possa analisar, para que a gente possa construir. Ou seja, o processo evolutivo passa por tudo isso, esse processo de construção. O pessoal da pedagogia aí, me corrija se eu estiver errado, mas é um processo em que você assimila primeiro, o primeiro movimento é este, e acomoda depois, é o segundo movimento. Então o outro traz essas informações, como está acontecendo aqui, eu estou falando, você vai ouvindo, vai assimilando, aí você precisa conectar, você precisa fazer a conexão do que você está ouvindo com o que você já tem. É isso que te possibilita essa construção de um saber. Por que é tão importante a gente compreender isso e por que eu estou batendo nessa tecla? Porque o grande chamado de Jesus, nesse processo de autoconhecimento, de conhecimento do mundo, de conhecimento da vida, é: busqueis a verdade, e a verdade vos libertará. Como acessar a verdade se nós, espíritos ainda numa condição muito inferior, relativo, e hoje eu não estou falando nem as questões da ciência, mas relativo à moral, relativo ao amor, ao aprendizado do amor que a gente vem cantando e decantando em vários momentos de reflexões. Como que nós não conseguimos acessar a verdade como um todo, e sim em suas facetas, e sim cada um dentro da sua capacidade,
cada um dentro da sua condição. E eu não coloco aqui nem condição evolutiva, mas condição mesmo de parar, de refletir, de entender, de assimilar, de fazer essa conexão, como nós estamos dizendo aqui. Então, quando Cristo nos convida, busqueis a verdade vos libertará, vai exatamente de encontro a estas orientações de Joana de Ângeles. Joana nos traz, então, esta orientação. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. É isto que Jesus nos convida. Busqueis a verdade vos libertará. Tirará você da ignorância, da pequenez da alma que se submete às vezes às questões instintivas, muito mais instintivas, que fica muito mais no nível do instinto, sem refletir sobre o que está vivendo, sem procurar, neste processo de aprendizado, acomodar com aquilo que já aprendeu e avançar. Porque quando a gente fala de evolução, quando a gente fala de progressão, a gente está falando de avanço, a gente está falando de crescimento. Então, romper com a ignorância que ainda reside em nós, que ainda nos domina, é um processo lento, mas é um processo necessário para que a gente cresça, para que a gente desperte essas virtudes, essa essência, porque eu estou tentando encontrar um nome que a gente utiliza sempre na doutrina, é a essência do ser, mas ele tem outro nome que eu perdi. Mas que a gente consiga despertar isso que já está em nós como filhos de Deus que somos. Por isso eu falei de quando Jesus nos convida a buscar a verdade, Jesus está nos convidando a nos conhecermos, a nos reconhecermos como filhos de Deus que somos, reconhecer nesta estrutura em que nós estamos, seja encarnado ou mesmo desencarnado, ou seja, almas, espíritos cativos no corpo ou espíritos livres no espaço, na erraticidade, esteja em que condições estiver, a paternidade divina, reconhecer a paternidade divina, nos auxilia a buscar reconhecer as características divinas que há em nós. Essa essência, como eu coloquei, e como que essa essência precisa ir tomando forma, como a gente disse no estudo do Miramês, se manifestando como amor, porque o amor é tudo. Porque o amor é tudo, ou melhor dizendo, tudo é amor na criação divina. Então, quando a gente começa a compreender isso, compreender essa divindade em nós, nós começamos a sustentar conscientemente, através do conhecimento, do discernimento, a gente começa a sustentar o desenvolvimento do amor em nós, da verdade, o que é a verdade. E aí a gente busca lá no Evangelho de Jesus, nas referências, nas orientações de Jesus, nas bem-aventuranças. Olha, lembra? Vós sois o sal da terra. Entender esse processo de estar no mundo é estar numa condição de auxiliar esse mundo neste processo evolutivo, neste processo de crescimento, ao mesmo tempo em que nós vamos evoluindo, em que nós vamos crescendo. Voltamos à verdade, voltamos ao estudo. E por que isso é importante? Porque esse discernimento que a gente vai adquirindo, que vai nos libertando da ignorância, que vai nos levando para patamares mais elevados. A gente usa muito o termo de sabedoria como se a gente fosse sábios, né? Nós vamos ficando mais sábios? Não. Nós vamos ficando menos ignorantes. E ficar menos ignorante é extremamente importante para que a gente entenda o processo no qual estamos inseridos e este processo e de como isso precisa ser transformador. Linkando novamente com o estudo anterior do Vida Feliz, trazido por Joana de Ângeles, que é o trabalho, né,
como a gente disse aqui, Joana disse aqui, né? O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente vai se equilibrando neste processo de buscar o conhecimento, de agir com conhecimento. Como eu disse, nessa estrutura do conhecer a si mesmo, de despertar os valores imortais da alma, os valores superiores, as características divinas em nós, então a gente vai trabalhando, estudando, e neste processo a gente vai manifestando esse ser divino que há em nós. E Joana ainda finaliza nos dizendo: a própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. É voltar naquela condição que a gente sempre diz: tudo é aprendizado, a vida é aprendizado, tudo é amor. A criação é uma criação de amor, é uma manifestação do amor divino. Então, quando nós percebemos isso e nós nos inserimos na vida como partes dessa natureza, inclusive tem um livro da Caína que se chama Canção da Natureza, que ela nos traz esse livro da natureza para que a gente vá aprendendo, para que a gente vá fazendo essa conexão, né, nessa busca de conhecimento da natureza em nós, de nós, a natureza, da vida, da alegria da vida, da felicidade da vida e de todo este processo que o aprendizado do amor nos traz. Que estudar as belezas da vida, seja nas escritas como escritas, gotas homeopáticas de sabedoria, como é um livro desse, que sejam os livros que trazem estudos mais profundos, as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, tão bem trazidas pelo nosso querido Chico, por tantos outros irmãos grandiosos. A gente tem aqui na casa as obras de Miramês, Horizontes da Vida, Horizontes da Mente, Horizontes da Fala, a ampliação dos nossos horizontes, dos nossos conhecimentos. Olha que beleza! Estudo. Ah, não consigo ir neste processo de ficar estudando. Romances. Olha a grandeza e a beleza da doutrina espírita. Músicas, eu já falei disso. O amor está em tudo. Viver o amor, a experiência do amor, viver a verdade, a experiência da verdade, a busca da verdade. Estudar, gente, estudar é observar. Estudar é avaliar. Volto a dizer, cada um dentro da sua condição, cada um dentro da sua capacidade, respeitando uns aos outros, respeitando a si mesmo. Miramês diz muito isso: não violenteis consciências, nem mesmo a sua. Assimile a verdade, vá estudando e assimilando a verdade dentro das suas condições. Lembrando a postagem de Miramês sobre o amor, a ginástica do amor, então a ginástica do cérebro também, assimilando a ginástica da mente, né? Assimilando o estudo, o conhecimento, a verdade, cada um dentro das suas condições, com alegria, porque a proposta é vida feliz, é ir assimilando aos poucos o conhecimento, mas sem parar nunca, por favor. Estude e viva. Esse, inclusive, é um outro livro do nosso querido Chico. Eu, se não me engano, psicografado pelo Chico. Mas os espíritos que se revezam neste livro, Emmanuel e André Luiz. E aí a gente segue, agradecendo e estudando. Estudando aqui nas reflexões de cada um, tão diferentes, mas tão importantes, nos canais do YouTube, nos livros que a doutrina espírita nos proporciona, nas músicas, em tudo, na vida. Feliz. Um beijo em cada coração.